olha a importância dessa questão. Questão de número 44 diz assim: sabendo que as alturas de um triângulo medem 15, 12, 15 e 20, e que x é seu maior ângulo interno, então o valor de 1 menos seno ao quadrado de x é igual a... Pronto. Então ele tem, porque o triângulo, meus amigos, o triângulo ele tem 3 lados. Então na realidade, cada lado representa uma altura. Cada lado representa, para cada lado nós temos uma altura. Então veja aqui, eu tenho altura, é um segmento de reta que sai do vértice perpendicular ao lado oposto. Sai de um vértice perpendicular ao lado oposto. Sai do vértice perpendicular ao lado oposto. Então um triângulo. Então nós temos aqui as 3 alturas. A altura é um segmento de reta que sai do vértice perpendicular ao lado oposto. Então você tem aqui as 3 alturas, perpendicular para facilitar. Então vamos lá. Então, ó, uma altura é 12, a outra altura é 15 e a outra altura é 20. Por definição, um triângulo qualquer, a área dela, ó, a área de um triângulo é base, que multiplica pela sua altura, dividido por 2. Então nós podemos, sem problema nenhum, determinar a área em função dessa base, em função, então eu tenho aqui, vamos chamar os lados do triângulo de A, de B e de C. Então, em relação ao vértice A, ao vértice B, em relação ao vértice C. Então, eu tenho a área, vai ser, se nós pegarmos em relação a A, vai ser A vezes 12, dividido por 2. Se eu pegar em relação a B, então vai ficar B vezes 15, dividido por 2. Base vezes altura. Em relação ao vértice C, essa base, que é C, vezes a altura 20, dividido por 2. Então, nós temos uma proporcionalidade. Nessa igualdade, eu posso me livrar do 2. Nessa relação de igualdade, eu posso me livrar do 2. Agora, eu tenho 12A, que é igual a 15B, que é igual a 20C. Então, eu tiro o mínimo de 12, de 15 e de 20. Para que isso? Para simplificarmos. Então, por 2 eu tenho 6, repete o 15, e aqui eu tenho 10. Por 2 eu tenho 3, repete o 15, e aqui eu tenho 5. Por 3 eu tenho 1, eu tenho 5 e eu tenho 5. Por 5 eu tenho 1, tenho 1 e tenho 1. Então o mínimo é o produto. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, 60. Então o que que nós vamos fazer? Vamos dividir todo mundo por 60. É uma simplificação. Simplesmente vamos simplificar. Simplificando, nós teremos por 12 dá 1, por 12 dá 5. Por 15 dá 1, por 15 dá 4. Por 20 dá 1, por 20 dá 3. Então, essa proporção vai passar a ser A está para 5, assim como B está para 4, assim como C está para 3. Então, que observação nós podemos chegar?
é que os lados do triângulo são proporcionais a 3, a 4 e a 5. Ora, se os lados de um triângulo são proporcionais a 3, a 4 e a 5, então esse triângulo ele é pitagórico. Então implica que esse triângulo que nós temos, ele é pitagórico. Então ele forma um ângulo de 90 graus. Então eu vou ter aqui 5K, a constante de proporcionalidade. Então nós vamos ter 5K, vamos ter aqui B, B para 4, então 4K, e aqui nós temos 3K. A menor altura está associado ao menor lado. A menor altura está associada ao menor lado. Então, aqui só fazendo uma pequena correçãozinha. Veja aqui comigo. Constante de proporcionalidade. Então, eu tenho. Deixa eu trazer para cá. C está para 3. C está para 3. B está para 4, assim como A está para 5. Se eu chamar isso aqui de K, então eu tenho, no caso, a menor altura, então aqui eu tenho 5K, a B é 4K, B é 4K, e C é igual a 3K. Então, constante de proporcionalidade. O nosso amigo está pedindo, tá certo? Em que X é o seu maior ângulo interno. Então, o nosso X, na realidade, está ao oposto ao maior lado. Então, esse ângulo é X. Então, X é um ângulo de 90 graus. Ele quer o valor da expressão 1 menos seno ao quadrado de x. Então, a expressão é 1 menos seno ao quadrado de 90 graus. No círculo trigonométrico, nós temos isso aqui. Círculo trigonométrico Ρ igual a 1, beleza, Ρ igual a 1. Isso aqui é 0 grau, isso aqui é 90 graus. Aqui nós temos 1 e 0. Aqui nós temos 0 e menos 1. Por definição, o eixo do x é o eixo dos cossenos, o eixo dos y é o eixo dos senos. Como eu quero, que é igual a 1. Como eu quero, isso aqui é mais 1. Certo? Mais 1. E aqui, 0. Aqui é menos 1 e 0. Menos 1. Menos 1 e 0. E aqui que é 0 e menos 1. Então, seno de 90 é igual a 1. Então, a minha expressão ela vai ficar 1 menos 1 ao quadrado. A expressão é igual a 1 menos 1. Então, a expressão é igual a 0. Pronto. Então, lembre, no triângulo retângulo, ele é proporcional a 3, 4 e 5. Que a gente chama de triângulo pitagórico. Então, o item correto dessa questão está no item D. Resposta correta, D de dado. Questão de número 44. Vamos para a próxima? A questão de número 45, meus amigos, diz assim. Determine o ângulo agudo. O ângulo agudo quer dizer o ângulo menor do que 90 graus, tá? Entre 0 e 90 graus. Cuja diferença entre seu explemento
e seu complemento é igual ao seu quádruplo. Então, ele quer saber quem é o ângulo. Então, vamos nós. Complemento de um ângulo. Se você tem o ângulo x, o complemento dele, a gente escreve 90 menos x. Complemento, 90 menos x. Se o ângulo é x, o explemento dele, é 180 mais x. Complemento é quando eu somo os ângulos, dá 90 graus. Explemento, quando eu faço a diferença em módulo, dá 180 graus. Então, esse ângulo somado com esse dá 90 graus. Esse ângulo menos esse dá 180 graus. A nossa equação, ele diz, a nossa equação diz assim: determine um ângulo agudo cuja diferença entre seu explemento e seu complemento. Então, explemento, que é 180 mais x, menos o seu complemento, que é 90 menos x, é igual ao quadruplo dele, então é 4 vezes ele. A diferença entre o explemento e o seu complemento é o quádruplo dele. Então, vamos eliminar a presença do parênteses, 180x mais x. O menos antes troca todos os elementos, todos os sinais dos elementos do x, do parênteses. Mais, então fica menos, menos fica mais. Isso é igual a 4x. 180 menos 90 dá 90. Mais 2x, isso é igual a 4x. Vamos deslocar 90 graus. 90 graus é igual a 4x menos 2x. Eu tenho, observem que 4x menos 2x dá 2x. É igual a 90. Como está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho 90 dividido por 2. Então, meu x é um ângulo de 45 graus. Então, meu x, ele vale 45 graus. Determine o ângulo agudo. Isso é o ângulo menor do que 90 graus. Então, resposta correta é o item C, 45 graus. Resposta da questão de número 45. Eu tenho aqui aquela história de retas paralelas cortadas por transversais. O que nós podemos observar na figura? Na figura abaixo, onde as retas R e S são paralelas. O valor de x em graus. Tá certo? Quanto equivale o ângulo x? Quanto equivale o ângulo x em graus? Então, vamos começar um pouquinho de atenção. Se você observar, eu tenho esse ângulo 70 graus. Se eu deslocar, é como se eu pegasse essa reta, deslocasse para cá, esse ângulo aqui vai igual a 70 graus. Ó, 70, eu desloco para cá, também é 70 graus. Se nós tivermos um pouquinho de atenção, isso aqui representa um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, eu posso concluir que 70 graus mais m, isso é igual a 180 graus.
Então eu posso concluir logo, M é igual a 180 menos 70. Isso, na realidade, é igual a 110 graus. Então M é igual a 110 graus. Por que o M? É simples fato, nós vamos calcular aqui. Vamos fazer a mesma coisa, então vamos pegar esse 120 e deslocar ele para cá. Então esse aqui também é 120 graus. Ó, você pega esse ângulo 120. E aí, vamos concluir que a soma desses ângulos aqui é igual a 180 graus. Então eu tenho aqui 2m menos x, isso é igual a, 2m menos x somado com 120 é 180 graus. 2m menos x somado com 120, isso é igual a 180 graus. A soma desses dois ângulos dá 180 graus. Como o m é 110, então fica 2 vezes 110 graus mais 120 graus menos x ou menos 180, se você quiser pretender fazer assim, menos 180 graus, isso é igual a x. Então foi o que eu fiz, desloquei 180 para antes da igualdade e x para depois da igualdade. 220 graus mais, dá menos 60 graus, 120 dá menos 60 graus, é igual a x. Então, conclusão, x, 220 menos 60 dá 160 graus. Então, conclusão, o nosso x mede 160 graus. Então, o item correto está no item E. Na figura abaixo, onde as retas RS são paralelas, o valor de x em graus. Nessa figura, meus amigos, você pode fazer de várias maneiras. Você poderia ter deslocado o alternos internos. Você poderia também ter pensado, 120. Então, isso aqui também é 120. Aí, se você somar esse mais esse, dá 180. 70. Esse aqui é 70. Aí, implica alternos internos. O que vale é o raciocínio da questão, ok? Se você olhar com muita atenção a questão de número 47, determine a área da coroa circular da figura seguinte. Tal que R grande é 10 cm, R pequeno é 8 cm. Ora, coroa circular é a região que fica entre duas circunferências. Então, essa região aqui, ela recebe o nome de coroa circular. Então, você tem aqui uma que nós chamamos de coroa circular. Para determinar a área dessa coroa circular, você determina a área do círculo maior e tira a área do círculo menor. Determina a área. Professor, mas eu posso ter uma formulazinha. Eu tenho uma formulazinha que já faz direto. Tudo bem. Mas na hora de uma prova, normalmente, a gente pode não lembrar dessa formulazinha. Então, eu prefiro trabalhar sempre na parte que diz: a área sombreada é πr2 grande menos πr2 pequeno. Ou se você quiser, você pode botar o P em evidência, aí fica R2 grande menos R2 pequeno. Parceiro,
Era essa a fórmula que eu estava lembrando. Beleza, parabéns. É isso. Na hora da prova, tem que lembrar que é prático. Então, você tem πr2 grande, que é do círculo maior, tira a área em branco, que é πr2 pequeno. Então, a nossa área vai ser πr, r grande é 10, então fica 10 ao quadrado, menos r pequeno, que é 8 ao quadrado. Então, essa área vai ser igual a π 100 menos 64. 100 menos 64 dá igual a 36. Então, a área é igual a 36 π. A unidade foi dada em centímetros. Então, a área é centímetros quadrados. Então, nossa área é igual a 36 centímetros quadrados. Pronto. Resposta correta. Item A. Essa foi a questão de número 47. Pronto. Você tem um terreno, que aqui ele diz, a medida da área da sala representada na figura em metros quadrados é. Então, observem o que eu tenho aqui. Eu tenho a área, observe, eu tenho aqui a sala. Então, eu tenho a sala. As medidas da sala estão bem especificadas, de maneira bem fácil de entender. Então, eu tenho uma sala. Para determinar a área dessa sala, nós vamos subdividi-la. Porque não tem um... Então, ó, vamos bem dividir. Isso, cada aluno tem uma visão da divisão. Então, eu vou dividir aqui, ó. Pronto. Eu vou criar essa área superior. Pronto, eu vou criar essa área. E nós vamos também, certo? Criar essa área aqui, ó. Pronto, essas duas áreas. Essa área superior, quais são as medidas? Ah, é um retângulo de base, ó, base 8 e altura 4. Então, essa área é igual a 12. A área de um retângulo é base vezes altura. 8 vezes 4, 32. Pronto. Agora vamos lá. Essa área aqui de baixo, quem é a base dela? É 5. Quem é a altura? Lembre, toda extensão da sala é 6 metros. Mas até aqui é 4. Então, aqui vai ser 6 menos 4. Então, esse aqui é igual a 2. Então, base vezes altura, que é igual a 10. Então, a área da sala, nessa parte superior é 32. Nessa parte inferior é igual a 10. Então, a área da sala vai ser 8 vezes 4, 32, mais 10. Então, a área da sala é 42. Então, a área da sala, 42. O item que eu devo assinalar está no item C. C de casa. 42.
Aqui nós temos também, ele quer determine a área da região limitada pelo polígono ABCD, representado a seguir. Sabendo que a malha está dividida em quadrados iguais a 1 centímetro de lado. Então, isso aqui, você tem 1 centímetro, 1 por 1. Vamos lá. O que nós podemos fazer? Nós podemos subdividir essa figura. Nós podemos calcular a área dessa primeira parte aqui. Ó, só essa área aqui. Então, isso aqui é um triângulo. E podemos calcular a área dessa outra parte aqui. Essa outra parte trata-se de um trapézio. Trata de um trapézio. Então, então vamos observar. Triângulo. A área de um triângulo é simplesmente base. Então vamos contar. Ó, a base é isso aqui, ó. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a base é 10. Vezes a altura do triângulo, que é isso aqui. Então 1, 2, 3, 4. Base vezes a altura dividido por 2. Então a área do triângulo é igual a 20. Vamos à área agora do trapézio. Trapézio nós sabemos que é base maior. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Base maior, que é 8, mais base menor, 1, 2. Vezes a altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 2. Dá 10 vezes 10, dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50. 100 dividido por 2, 50. Então, a área, na realidade, é 20 mais 50. Resposta, 70 centímetros quadrados. Questão de número 49, B de bola. É isso que nós queremos, que você interprete bem a figura e construa figuras conhecidas para calcularmos a área. Exercite, ok?